Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão de número 10 da prova de português do FMT de 2026. Então, vamos ler a questão e entender o que ela pede pra gente. A questão diz: o conjunto de letras iniciais de um grupo de palavras é denominado de sigla. As siglas são usadas para nomear empresas, organizações, estados, países, etc. A concordância nominal, nas situações em que elas estão presentes na oração, ocorre de modo que o artigo concorde em gênero e número com a primeira palavra, isto é, o substantivo. Muitas siglas são amplamente conhecidas. Entre as siglas populares apresentadas abaixo, considere a concordância nominal e marque a alternativa incorreta. Então, pessoal, antes da gente sair olhando as questões, entender qual que está errada, qual que está certa, vamos entender primeiro o que a questão pede para a gente. Então, basicamente, o que ela quer que a gente olhe aqui é qual o artigo que está concordando corretamente com as siglas. Mas o que é olhar a concordância nominal de um artigo? Como que a gente olha isso? Vamos ver. Primeiro, vamos entender o que é artigo. Então, artigo é a palavra que acompanha o substantivo, os nomes. E os artigos que a gente tem são o, a, os, as, uma, uns e umas. Aqui a gente tem um exemplo. A professora explicou a matéria. Por que que aqui nesse exemplo eu uso a professora, eu escrevo a professora e não o professora ou as professora? Porque professora é um nome, um substantivo que está no singular e no feminino. Então, sempre que eu vou falar professora, eu não falo os professora, eu falo a professora ou uma professora, concordam? E basicamente o que a questão quer que a gente faça é que a gente olhe qual que é o artigo correto de ser usado com as siglas que ele tem no exemplo. Então, são diversas frases com algumas siglas e com o uso de alguns artigos. E a questão quer que a gente olhe se a sigla que está nas frases ela está sendo usada correta, de forma correta ou de maneira incorreta. Mas como que a gente olha a concordância de um artigo com uma sigla? Primeiro, o que é sigla? Sigla é um tipo de abreviação que a gente usa para reduzir algumas palavras, para que a gente tenha mais agilidade ao falar essas palavras e ao escrevê-las. E geralmente ela é formada pelas iniciais dos termos dessas palavras. Então a gente tem, por exemplo, o programa de televisão Big Brother Brasil. A gente chama ele de Big Brother Brasil, mas a gente também chama ele de BBB, porque BBB nada mais é do que uma sigla que a gente usa para falar do Big Brother Brasil. No Brasil, a gente também tem, por exemplo, a CBF, que nada mais é do que a Confederação Brasileira de Futebol. E CBF é só uma sigla que eu uso para falar dessa confederação, é um jeito mais rápido, mais fácil de eu fazer isso. Mas se eu tivesse que falar da CBF, como que eu sei qual artigo que eu coloco aqui antes? Como que eu sei se eu falo a CBF, o CBF, o CBF? Vamos entender isso. Sempre que eu tiver uma sigla, eu tenho que olhar a primeira palavra dessa sigla e ver qual artigo que eu usaria com essa primeira palavra. Então, por exemplo, aqui na CBF, Confederação Brasileira de Futebol, a primeira palavra é confederação. Eu falo o confederação, as confederação, os confederação, fica estranho, né, pessoal? Eu falo a confederação. Por quê? Porque confederação é uma palavra que está no singular e no feminino. Então, o artigo que eu usaria quando eu fosse falar CBF seria a CBF. Agora que a gente já sabe disso, vamos olhar as nossas alternativas e entender quais que estão certas e quais que estão erradas. Então, item A. China aumenta a tarifa sobre os EUA de 84% para 125%. Aqui está a nossa sigla, aqui está nosso artigo. O que é EUA? Estados Unidos da América. Qual que é a primeira palavra? Estados. Eu falo a estados? Eu falo os estados? Sim, eu falo os estados. Esse é o artigo correto para falar de estados. Então, quando eu vou falar de EUA, eu também uso os. Por quê? Porque seria China aumenta a tarifa sobre os Estados Unidos da América, China aumenta a tarifa sobre os EUA. Então, essa alternativa aqui está correta. E a questão, não se esqueçam, pessoal, pede para a gente marcar a alternativa incorreta. Então, vamos para o próximo item. O MST entrou em confronto com a polícia em Brasília. O que é MST? Movimento Sem Terra. Qual é a primeira palavra? Movimento. Quando eu falo movimento, eu falo a movimento, eu falo os movimentos, eu falo o movimento. Então, esse artigo aqui está sendo usado de forma correta. É
o Movimento Sem Terra entrou em confronto com a polícia, ou o MST entrou em confronto com a polícia, tá certo? Próximo item, C. Tirar a CNH ficou mais fácil com os novos programas sociais do governo. O que é CNH? Carteira Nacional de Habilitação. Qual que é a primeira palavra? Carteira. Quando eu falo carteira, eu falo a carteira? É isso, né, pessoal? Eu falo a carteira. Então, esse item aqui também está correto. Tirar a carteira nacional de habilitação ficou mais fácil, tirar a CNH ficou mais fácil. Item D. A ONU lançou uma nova agenda de eventos para 2025. O que é ONU? Organização das Nações Unidas. Então, qual é a primeira palavra? Organização. Quando eu falo organização, eu falo organização, eu falo as organização, eu falo a organização, né, pessoal? Então, esse item aqui também está correto. A ONU lançou uma nova agenda. A Organização das Nações Unidas lançou uma nova agenda. Vamos para o nosso último item. A IFMT publicou o novo edital de processo seletivo para os cursos técnicos. O que é IFMT? Instituto Federal do Mato Grosso. Qual que é a primeira palavra aqui? Instituto. Quando eu falo instituto, eu falo a instituto? Não falo a instituto, eu falo o instituto. Então, esse item aqui está errado, pessoal. O correto seria a gente usar aqui o artigo o. Então, ao invés de falar a IFMT publicou o novo edital, o correto é o IFMT publicou o novo edital, porque é o Instituto Federal do Mato Grosso publicou o novo edital. Então, como a questão pede para marcar a alternativa que está incorreta, a resposta, o nosso gabarito da questão é o item E. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem ficado com dúvidas ou quiserem que a gente grave outras questões, por favor, deixem nos comentários. Aqui no nosso canal, nós temos a resolução de diversas questões da prova do IFMT. Então, se você está pensando em prestar esse processo seletivo, assista aos vídeos. A resolução de questões ajuda muito no seu preparo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.